vossa atenção, se faz favor. Boa tarde, senhoras e senhores, e bem-vindos a mais um À Conversa Com, organizado pela Nova Debate. Hoje temos um convidado que despende de qualquer género de apresentações, é um marco extremamente importante da nossa comédia portuguesa e aposto que foi alguém muito influente nas nossas vidas, de quem cresceu a ver Gato Fedorento. Também é painelista no Governo Sombra, um excelente programa de comentário político. Como vocês sabem, este modelo é o seguinte: o Ricardo Araújo Pereira vai partilhar aqui alguns pensamentos, algumas ideias connosco e depois vamos partir para uma ronda de perguntas abertas em que podem todos expressar 3 de cada vez a sua opinião, colocar alguma pergunta, fazer insultos, se for preciso. Portanto, Ricardo, estamos prontos para começar? Certo, vamos a isso. Então, dou-lhe a palavra. Obrigado, boa tarde. Obrigado por me receberem. Eu vou falar o menos possível, até porque é para depois podermos passar às perguntas e respostas. Por isso, eu vou tentar não falar mais do que 10 minutos ao princípio, até para depois vocês poderem contestar o que eu disse. Em primeiro lugar, eu queria prevenir as pessoas para o facto da conversa sobre o humor não ter graça nenhuma. Esse é um primeiro ponto. Normalmente, quando me convidaram para isto, o tema era humor e democracia, acho que é isso, não é? O lugar do humor na sociedade livre. E normalmente, quando a gente parte para uma discussão em que há 2 termos, humor e democracia, convém a gente arranjar uma definição satisfatória dos termos, para saber porque é que estamos a falar. E democracia é muito mais fácil de definir do que o humor. O humor é um fenómeno que resiste à compreensão por ser muito contraditório. E a minha experiência, acho eu, a minha opinião, é que sempre que alguém diz o humor essa frase vai estar incompleta. Quando as pessoas às vezes dizem o humor é a arma dos fracos. E isso, num certo sentido, é verdade. É verdade, sobretudo porque os fracos não têm acesso às outras armas. Porque se tivessem, eu, pelo menos, se um ladrão entrar em casa e eu tiver à escolha entre um revólver e um português, um francês e um alemão, eu opto pela fusca. E portanto, é por isso, normalmente, o humor é a arma dos fracos. Mas, lá está, mais uma vez, é uma definição incompleta, porque o que é verdade é que o humor também é a arma dos fortes. No Museu do Holocausto, em Tel Aviv, há imensos cartoons dos nazis a satirizarem, a mesquinharem os judeus. E nós temos essa experiência na escola, quer dizer, quando o bullying não é feito de violência física, é feito de escárnio sobre uma pessoa mais fraca. E, portanto, nem todos são flores. Era esse o meu primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: eu acho que o humor não tem utilidade nenhuma. No sentido em que a gente diz que uma esfregona é útil. A esfregona é útil. O humor não. Assim como a amizade também não tem utilidade nenhuma. Isso não quer dizer, evidentemente, que eu acho que o humor não é importante. Não, eu acho que é importantíssimo. Eu acho que não é útil, lá está. E a razão pela qual levanto esta questão é assim: o riso tem má reputação. A gente pode discutir esse assunto, mas isso nota-se até nas marcas de linguagem. Muito riso, pouco siso, patata alegre. Há muitas coisas na nossa linguagem que indicam que o riso tem má reputação. Vamos discutir esse assunto. E por isso, às vezes, as pessoas acham que o riso é preciso mais para alguma coisa, tem de servir para alguma coisa, tem de... Eu lembro-me quando uma vez nós pusemos um cartaz numa questão de Pombal. Os nazis tinham posto um cartaz com um avião escolar e dizia Portugal é para os portugueses, estrangeiros aqui para fora, uma coisa desse tipo. E nós pusemos um cartaz ao lado, igual, mas com o avião a aterrar, a dizer, venham mais estrangeiros, isto, só com portugueses não vamos lá, conforme 8 séculos de história demonstram, parece. E os jornais, no dia seguinte, telefonaram a perguntar o que era aquilo. Os jornais têm sempre um plano, quer dizer, fazem a pergunta e apresentam umas hipóteses de resposta múltipla. E as que me apresentaram eram se aquilo era, enfim, cidadãos à margem dos partidos a intervirem socialmente, ou se era um movimento cívico que... E eu disse, não, aquilo é uma piada.
E eles disseram, no dia seguinte o público escreveu, eles dizem que aquilo é só uma piada. E eu não disse só. Quem me disse só foram eles, eu nunca diria só uma piada. Para mim dizer uma piada é só uma piada é como dizer, está bem, aquilo entre Dom Pedro e Dona Inês era só amor. Ou, certo, houve uma coisa entre 39 e 45, mas foi só uma guerra. E portanto, a questão é essa, eu acho que o riso tem má reputação, sempre que eu digo que no meu entender o meu trabalho, o objetivo do meu trabalho é fazer rir as pessoas, a maior parte das vezes perguntam-me só, é isso que me perguntam, normalmente são pessoas que nunca tentaram fazer rir ninguém. O riso tem uma reputação tão má que há colegas meus que se sentem na obrigação de dizer, por exemplo, uma frase muito repetida que é: eu mais do que fazer rir, quero fazer pensar. Que é para mim incompreensível, no sentido em que eu não sabia que eram atividades exclusivas mutuamente. Eu, pelo menos, quando estou a rir, estou sempre a pensar. Sempre. Dá-me muito jeito até para saber o que é que eu estou a rir. E, além que eu não consigo entender o público como uma massa de vegetais que está a não pensar em nada até que eu chego e eles... Eu não consigo entender que isso seja assim. E acho que fazer rir os outros é mais difícil. E, num certo sentido, até mais, acho que é a aspiração mais alta que uma pessoa pode ter. Porque eu acho que o humor tem um poder, um único, muito, muito reduzido, mas importante, lá está. É quase nada, mas basicamente é o que há. E esse poder é o de reduzir o medo. É isso que o humor faz. O humor torna o medo mais pequeno. Se a gente consegue rir de uma coisa que nos assusta, essa coisa assusta-nos menos. A gente ri-se de uma coisa e ela retoma o seu tamanho, é atribuir a essa coisa o seu tamanho mais real. E isso é importante porquê? Porque eu acho que se vive melhor sem medo. Enfim, podemos falar sobre isso também. Deixa-me ver se eu me estou a alongar muito. Pus um cronómetro e tudo. Ok. Acerca do tema que nos traz aqui hoje, o humor e a democracia, normalmente eu sei que esta discussão vai evoluir para o papel do humor no âmbito da política, por exemplo. Eu sei que vamos falar disso, até é interessante que o façamos. E normalmente o que é curioso, sempre que se fala de sátira política, é que a discussão sobre sátira política é normalmente dominada pelas pessoas que estão mais interessadas em política do que em sátira. É isso que acontece quase sempre. E essas pessoas dividem-se em dois grupos. São as pessoas que acham que o humorista deve ser imparcial, como um jornalista, e são as pessoas que acham que o humorista deve derrubar o governo. Normalmente as pessoas dividem-se nesses dois grupos consoante suspeitam que as posições políticas do humorista são parecidas com as delas ou diferentes das delas. É isso. E eu acho que estão ambas erradas. Eu acho que o humorista não deve ser nem imparcial, não tem nenhuma obrigação de o ser, nem deve ter a aspiração de derrubar o governo, muito menos a democracia. Eu acho que o humorista não tem esse poder, e ainda bem, e não tem de toda essa função. Eu não gostaria de viver numa sociedade em que o povo vai às urnas, elege um governo e depois há um desgraçado que está em casa e diz: eu vou deitar isto abaixo. Uma piada muito gira. Não é assim que funciona. Não é assim que as coisas funcionam. Agora, dito isto, lá está, eu acho que devemos falar sobre isto, porque normalmente aquilo que eu sinto é que as pessoas acham que o humor é muito mais poderoso do que é, na verdade. Algumas dessas pessoas são ditadores. É muito frequente em ditadura a comédia ser censurada a um ponto que outras coisas não são. Há um senhor chamado, um senhor que era advogado nos anos 60, em São Francisco, que escreveu um opúsculozinho, uma coisa de 15 páginas, chamada The Nazi Joke Courts. É sobre uns tribunais especiais que havia na Alemanha nazi para julgar pessoas ou que contassem piadas, ou até que dessem o nome de Adolfo ao seu cavalo. Havia um tribunal especial para julgar essas pessoas. E isso normalmente é considerado, pelas pessoas que acham que o humor é muito poderoso, é uma indicação de que o humor é muito poderoso.
quando na verdade o que isso significa é que os ditadores acham que o humor é muito poderoso, que é bastante diferente. Podemos falar sobre isso também. O quarto ponto que eu queria referir antes de passarmos à nossa conversa era que normalmente quando se fala de humor e sociedade, uma sociedade livre, etc., estamos a falar de duas coisas diferentes. A primeira são, por exemplo, as anedotas que o povo vai contando e formam um corpo digamos, literatura oral, se quisermos, que é uma espécie de termómetro daquilo que o povo, enquanto grupo, vai pensando em determinada altura. É importante dizer termómetro, porque é disso que se trata. Normalmente esse conjunto de piadas que há sobre determinada situação são um termómetro, não são um termostato. Ou seja, medem aquilo que a sociedade é naquela altura, não regulam aquilo que a sociedade é ou vai ser. Outra coisa bastante diferente é o trabalho dos humoristas. Isso é outra coisa. São duas coisas diferentes. E esse também é estudado. Portanto, assim como a academia estuda, por exemplo, o papel das anedotas na sociedade russa, por exemplo, soviética, hoje há muitos estudos sobre, por exemplo, o papel do Stephen Colbert e do Jon Stewart na sociedade americana. E é curioso para mim que tanto o Stephen Colbert como o Jon Stewart citem sempre que se fala nisso, que se fala no poder do humorista, citem sempre a mesma frase do Peter Cook, que é um humorista inglês que fez uma parelha célebre com o Dudley Moore, e é uma frase realmente muito interessante. E é assim: uma vez alguém disse ao Peter Cook que os humoristas mais interventivos e socialmente importantes da história eram aqueles que atuavam nos cabarés em Berlim nos anos 30. E o Peter Cook disse: sem dúvida nenhuma, eles deram cá uma ensinadela ao Hitler, não foi? E é isso. Basicamente, eu acho que normalmente os humoristas têm uma noção mais aguda da absoluta falta de poder que o humor tem. Ok, não vos aborreço mais. Agora, vocês. Eu continuarei a ter coisas sem interesse. Sim. Quem é que nos ligou isto? O meu desliga-se quando o seu liga. Não sei. Experimento ligar agora. Portanto, eu vou continuar a ter coisas sem interesse, era o que eu queria dizer, mas a responsabilidade metade é vossa porque são perguntas que vocês fazem. Até já, obrigado. Estou a ver que nós não podemos falar em simultâneo, não é? Só nós é que pode falar de uma vez. Então eu aproveito e vou começar a encetar esta discussão, fazendo aqui uma pergunta muito rápida. Então, existem ou não existem vacas sagradas na democracia? Estou-me a lembrar agora por causa da questão do Charlie Hebdo, que se falou imenso de quer os cómics sobre Cristo, quer a proibição de se fazer cartoons sobre Maomé ou não. E a minha questão, que eu vou deixar antes de depois começar a passar para cada um de vocês, é se existe ou não um conjunto de pressupostos na democracia não se pode ou não se devem abordar. Mais alguma intervenção? Mais alguém tem questões a colocar aqui ao Ricardo Araújo Pereira? Ricardo, de acordo com a sua intervenção agora, não se contradisse. Ou seja, começou por dizer que o papel do humor é não que as pessoas não tenham medo, acabar com medo. E depois disse que isso não era assim tão poderoso numa ditadura. O não ter medo numa ditadura não é o mais importante. E a segunda questão é se nos vimos de maneira diferente sozinhos ou acompanhados. Ok, obrigadíssimo. Vamos passar aqui também para esta senhora aqui à frente, que estava com o braço, e depois vamos acabar esta ronda por enquanto. Olá, boa tarde, Ricardo, e obrigada pela tua pergunta, porque é exatamente muito parecida com o que acaba de colocar, e assim passa outra. Se calhar uma pergunta um bocado mais pessoal, eu achei interessantíssimo ter dito que o mais importante, o papel mais importante do humor é reduzir o medo. Eu gostava de saber qual é assim, um episódio que tenha em que terá tido esse efeito em alguém, em que terá reduzido o medo a alguém de tal forma ao ponto de, sei lá, desbloquear uma situação altamente bloqueante e com uma boa risada, uma boa gargalhada, fazer com que essa pessoa passe a ação. Eu sinceramente, escolhi o meu organizador de doutoramento pelo seu sentido de humor. Não foi pelo tema, não foi pelo seu CV, não foi por mais nada senão pelo seu sentido de humor.
porque eu precisava, a certa altura, de alguém que nos bloqueasse mesmo. E serei sempre inteiramente grata pelo seu sentido de humor. O sentido de humor mais conhecido até hoje, para ela ser obrigada. Muito obrigada. Obrigadíssimo por essa questão. Ricardo, vamos responder? Claro. Lá está. Obrigado, muito obrigado pelas perguntas. Então agora respondo a esta primeira rajada e depois falamos mais, não é? Sobre se há temas sagrados, isso é uma questão que é muito recorrente, que é quais são os limites, sempre se fala disto, há sempre alguém que faz essa pergunta, e é uma pergunta interessante, de facto, quais são os limites? Normalmente as pessoas não estão a falar dos limites da comédia, embora perguntem quais são os limites da comédia, normalmente estão a falar dos limites do escárnio, é isso que faz confusão. E eu acho, a minha opinião, a minha posição é a seguinte: eu não creio que deva haver para o humor limites diferentes daqueles que são a liberdade de expressão, com 2 ou 3 ressalvas ainda por cima. Portanto, quais são os limites da liberdade de expressão? Eu não posso apelar à morte, eu não posso ameaçar uma pessoa que eu vou matar, não posso chegar à televisão e apelar a que, por exemplo, dando um exemplo concreto, matem todos os ciganos. Eu não posso dizer isso. Mas eu já disse na televisão que o cigano é um pouco que é todo ele para ir à beira. E, portanto, aparentemente estou a contradizer. Não estou apenas num sentido que é, quando aquela personagem que eu estava a interpretar disse o cigano é um pouco que é todo ele para ir à beira, eu não estou a apelar à morte dos ciganos, estou a escarnecer das pessoas que são suficientemente atrasadas mentais para ter esse tipo de posição. E, portanto, levando em consideração que há características específicas do discurso humorístico, tais como a ironia, o exagero, o pastiche, que significa basicamente imitar um certo tipo de discurso, como é o caso aí, a gente percebe que os limites do humor não só são, enfim, são os mesmos da liberdade de expressão e são elásticos a ponto de acolherem, às vezes, um discurso que só na aparência, pelo menos, viola a liberdade de expressão. Isso parece-me importante. E eu acho que, de resto, não me parece que seja... Se eu posso falar sobre um tema, num discurso, digamos, vamos usar a palavra sério, eu posso falar sobre esse tema usando um discurso humorístico. Não parece que isso seja... que haja alguma diferença nisso. Uma questão diferente de saber é dizer, sim, mas é ético escarnecer de uma vítima. Isso é outra questão. Isso é outro problema. Eu pessoalmente, não faço isso, quer dizer, não acho isso interessante. Mas isso não significa que isso me esteja vedado. Quer dizer, se eu quiser, isso é legítimo eu fazer isso. Eu posso dizer isso. Assim como eu posso ter opiniões absurdas. Sou a favor, aliás, de que as pessoas que têm opiniões absurdas as manifestem. A gente saber onde é que os parvos andam. É muito útil, muito higiênico isso. E, portanto, há sempre alguém, quando se fala disto, e isso foi uma das coisas que mais me foram chocando ao longo do tempo, quando... Eu escrevi sobre isso agora recentemente, quando o Ayatollah Khomeini, enfim, lançou uma fátua sobre o Salman Rushdie, por ele ter escrito um livro. E houve gente no mundo ocidental, por exemplo, o John Le Carré, que disse, quer dizer, é compreensível, não é? Não se deve fazer pouco das grandes religiões. Portanto, houve compreensão do nosso lado para o facto de os assassinos se melindrarem com livros. Houve, quando aquele jornal dinamarquês publicou uns cartoons que irritaram os muçulmanos, o Freitas do Amaral disse, bom, quer dizer, uma coisa é a liberdade, outra é a libertinagem. Isto é uma coisa que a minha avó dizia. Eu admito isto da minha avó. No ministro de Portugal acho inadmissível. O Freitas do Amaral disse, bom, quer dizer, temos que respeitar, porque isto é a mesma coisa que para nós, Nossa Senhora de Fátima. E daí, pá? E daí, qual é o problema? A questão é muito simples, primeiro, eu acho que com essa idiosincrasia minha, eu acho que nós não devemos estar preocupados com o facto de os assassinos se melindrarem com facilidade. Não faças esse desenho, cuidado que os assassinos não gostam. Eu não tenho que estar preocupado com a sensibilidade dos assassinos. E a segunda coisa é, se a liberdade de expressão
não inclui a liberdade de ofender as outras pessoas. Não significa nada. Se as pessoas se me disserem, olha, nós vivemos numa sociedade ótima, você tem a liberdade de dizer tudo o que quiser, desde que isso não chateie ninguém. Obrigado, eu não preciso dessa liberdade, eu não preciso dizer coisas que não chateiam ninguém. Não é uma liberdade, não chega a ser. Eu não preciso de uma proteção para um discurso que não chateia ninguém. É óbvio isso. Quando uma pessoa diz, eu acho isso ofensivo, agradeço a informação, mas é suposto eu importar-me com isso. Lamento. Somos todos homenzinhos, não é? Não, disseste uma coisa que não gosto. Está bem. Desculpem, é o tema que me irrita. Sobre se não era contraditório eu dizer que o humor não tem poder nenhum, quando disse que tinha o poder de reduzir o medo. E de facto é importante numa ditadura, as ditaduras impõem o seu poder, até podemos argumentar que quase todos os poderes são impostos através do medo. A razão pela qual eu digo que isso não é, eu acho que sim, acho que isso, lá está, mais uma vez, eu acho que as pessoas contam piadas sobre o poder nas ditaduras, não para derrubarem a ditadura, mas para conseguirem viver, suportá-lo. É para isso. E aquilo que eu digo é o seguinte: se há aquilo que me atrai, especialmente no humor, é isso, é reduzir o medo, especialmente o maior, mais do que o Stalin, o Hitler, é o facto da gente ir morrer, em princípio, é o que me dizem, não é? E o facto da gente, a questão é essa, é rir da morte torna um pouco mais pequeno. Há um poema do Philip Larkin que diz: toda a gente morre. O que não tem medo da morte e o que tem medo da morte, no fim, morrem os dois. Isso é absolutamente verdade. Mas eu acho que vive melhor o que não tem medo da morte. E eu acho que não é, por acaso, que todos os epitáfios, ou enfim, não todos, mas quase todos os epitáfios, aliás, a própria ideia de epitáfio acaba de ser um jogo, acaba de ser uma piada, não é? É um morto que está a falar, é ventriloquia de defuntos, é o que aquilo é. A frase está ali escrita e quem a diz é um morto. E quase todas as últimas palavras são humorísticas, e eu acho que isso é... As pessoas registram-nas, às vezes algumas nunca aconteceram, mas o facto das pessoas inventarem que as últimas palavras de determinada pessoa foram aquelas, acho que é significativo. É significativo, por exemplo, que as pessoas digam que as últimas palavras do Buster Keaton foram... Estava quieto, estava com os olhos fechados e tinha uns amigos ao pé dele, e um dos amigos disse: será que ele está morto? E o outro amigo disse: toca-lhe nos pés, porque as pessoas quando morrem ficam com os pés frios. E o Buster Keaton abriu os olhos e disse: a Joana d'Arc não. E terá morrido a seguir a isso. E há muitas últimas palavras que, sendo verdadeiras ou não, por exemplo, eu não sei se conhecem a história, vou avançar, tá bem? Eu não sei se conhecem a história do São Lourenço. O São Lourenço é o santo padroeiro dos humoristas, por uma razão. Primeiro porque ele morreu por causa de uma piada. O imperador mandou recolher, não sei se por ganância ou por necessidade, o tesouro da igreja. E o São Lourenço andou pela cidade toda, recolheu todos os pobres e doentes e apresentou-se ao imperador na companhia dessa legião de desgraçados e disse: está aqui o tesouro da igreja. E o imperador não achou graça. E mandou matar de uma maneira especial, que foi na grelha, morreu grelhado. O São Lourenço, todos os quadros que retratam a morte de São Lourenço, lá está a grelha. E ele morreu grelhado. E reza a lenda que as últimas palavras de São Lourenço foram: este lado já está, podem virar. E a questão é, São Lourenço aliás, já agora é uma prova de absoluta falta de tato da Igreja Católica, porque ele é também o santo padroeiro dos chefes de cozinha e dos churrascos. E como se os churrascos precisassem de santo padroeiro. Mas, lá está, a questão é, São Lourenço morreu na mesma. Mas eu acho que se vive melhor até ao fim, assim. E lá está, nem a morte não tem nada com que se preocupar, porque apanha na mesma. E o Hitler e o Stalin, certo, aquilo alivia um bocadinho as pessoas, mas não é a ponto de produzir uma mudança que possa pôr o seu lugar em perigo. Eu gosto disso, gosto do facto de ser uma vitória mesmo muito pequenina, mesmo muito pequena. Não é quase nada.
Mas é o que há, era o que eu dizia no início. Ele morre a seguir, morre. E ele disse, podem virar, este lado já está. E morre. Só que eu acho que se vive melhor assim. Em última análise é absurdo o nosso comportamento. Não é? O nosso comportamento, nós somos o único animal, e eu acho que as duas coisas estão ligadas. Somos o único animal que sabe que vai morrer. Os animais não fazem ideia. E por isso não riem. Acho eu, que é por causa disso. E Deus, pelo menos o Deus que eu conheço melhor, embora não acredite nele, Deus não ri nunca. Jesus Cristo chora várias vezes na Bíblia, não ri uma única vez. E o Deus do Antigo Testamento é pior ainda. E eu acho que isso é por uma razão, porque sabe que não morre, porque é eterno. E portanto nós somos os únicos que sabemos que vamos morrer, e somos os únicos que vivem, o que é absurdo. Se a nossa vida fosse comparada com a... Pode ser, num certo sentido, é uma boa metáfora para a nossa vida. É um prisioneiro que sai da cela e vai caminha pelo corredor da morte até à cadeira elétrica. Um tipo que faça isso, a rir à gargalhada, a gente acha que é absurdo isso, que é um lunático. E, no entanto, num certo sentido, é isso que a gente faz. A gente vai a rir. Há um humorista americano que tem uma biografia chamada A Funny Thing Happened to Me on My Way to the Grave. Basicamente é isso. Aconteceu uma coisa engraçada a caminho da campa. É uma boa metáfora para a nossa vida. Espero ter ficado claro isto do medo e tal, mas, enfim, vamos falar mais sobre isso. Sozinhos ou acompanhados era outra questão. Eu acho que é rápido responder que é. É claro que a gente ri diferentemente quando estamos acompanhados. O riso é contagioso. Todas as séries americanas percebem isso porque são gravadas à frente de uma plateia. A gente, quando ouve as pessoas a rir, tem mais vontade de rir. E o riso é, em certo sentido, um fenómeno social. É preciso algum tipo sozinho numa ilha deserta. Se estiver a rir é porque já enlouqueceu o suficiente para estar a rir sozinho. Já está a conversar com outras pessoas. Sobre a sua questão, sobre a redução do medo e sobre se isso teve algum papel. Uma vez, nós fazíamos uma coisa que era... Estávamos na RTP, e a RTP tem um arquivo enorme de tralha lá, programas antigos, não sei o quê. A gente foi chafurdar lá no arquivo à procura de programas, coisas absurdas, de passar e tal. E uma delas era um programa da Manuela Moura Guedes sobre bruxos e tal. E um dos bruxos disse que tinha feito lá umas coisas em alguém, e a pessoa diz ele, na minha frente, vomitaram monelhos de cabelo. A gente achou aquilo muito extraordinário, quer dizer, ele estar a registrar que tinham sido vomitados monelhos de cabelo. E muitos anos mais tarde, a minha mãe teve cancro da mama. E uma vez telefonou-me lá, a quimioterapia, como sabem, faz cair o cabelo. E uma vez ela telefonou-me e disse, estão a cair monelhos de cabelo. E começou a rir à gargalhada com aquilo, começou a rir muito. E isso, eu acho, vamos lá ver, deixem-me só, num instante, antes da próxima rajada. Não sei se conhecem o mito através do qual os gregos explicavam as estações. Não é? A deusa Deméter, que é a deusa da terra, tem uma filha chamada Perséfone, e de repente perde, não sabe onde é que a Perséfone está. E basicamente a história é essa. Ela percebe que foi Hades. Hades era duas coisas, não é? O rei do submundo dos mortos na Antiga Grécia, e a maneira como ainda hoje alguns dirigentes desportivos conjugam o verbo a ver. Mas, portanto, para o que nos interessa, era o rei do mundo dos mortos. Tinha raptado a sua filha, então ela foi falar com Zeus, foi fazer queixa a Zeus para querer a filha de volta. E Zeus não queria aborrecer o irmão. Hades era irmão dele, não queria aborrecer o irmão, e disse que não ia intervir. E então a terra deixou de fazer o seu trabalho. Era desolador, nada crescia, as plantas não acontecia nada. Então Zeus lembrou-se de um compromisso, uma solução de compromisso, que era durante 6 meses a miúda ficava com a mãe e durante os outros 6 meses ficava com o irmão dele. E é por isso que no verão e na primavera a terra está resplandecente e no outono e no inverno está, digamos, aparentemente triste. Mas o que me interessa aqui é que nas versões mais completas desse mito, quando a deusa Deméter está à procura da filha e percebe que a perdeu, senta-se numa pedra chamada a pedra Agelasta. Agelasta significa a letra incapacidade de rir. Gelos é riso e o prefixo a quer dizer ausência, não é? E isso é curioso. Aliás, acho eu muito curioso que essa situação ocorra quando uma pessoa perde um filho.
e ali naquele mito, não é? E depois, nas versões mais completas do mito, há um momento que é o momento em que ela reganha a coragem para ir procurar a filha, que é quando uma figura, que às vezes são duas figuras até, mas normalmente é uma figura chamada Jambe, e é daí que vêm os versos iâmbicos, e essa figura faz com que Deméter faz umas macacadas e fala rindo. E é a partir do riso, essa é a deusa dos humoristas, e eu acho isso muito significativo, que a personagem que faz rir uma mãe que perdeu um filho seja a deusa dos humoristas. Acho que isso é muito significativo. E é a partir do riso que ela lhe provoca que a Deméter ganha coragem para voltar, para continuar à procura, e é aí que ela descobre que a filha está com Hades. E, portanto, isso é curioso por outra razão, que é o riso é um fenómeno do corpo. Acho que isto contribui para a má reputação. É um fenómeno do corpo, basicamente trata-se de provocar uma convulsão física noutra pessoa, sem tocar. Porque, lá está, o Marquês de Sade lá provocava sensações, mas a mexer também eu não. E, portanto, sem tocar é muito mais difícil. E isso é um fenómeno do corpo, e é um fenómeno do ventre, não é? Os ingleses chamam belly laugh. E eu acho isso curioso, o facto da deusa Deméter ter sido provocada uma belly laugh, ser aqui, nesta zona, na zona onde a vida também nasce. E o facto é uma espécie de, como é que se chama aquela coisa, quando eles esfregam dois ferros e dizem clear, e isso. Basicamente, aparentemente foi isso que aconteceu à deusa Deméter naquela história. O riso funcionou como isso, como uma espécie de estratégia de ressuscitar uma pessoa que basicamente estava morta. Desculpem lá, alonguei-me se calhar demasiado. Obrigado. Obrigadíssimo. Vamos passar então para as perguntas deste lado aqui da bancada. Alguma pessoa se oferece? Boa tarde, Ricardo. Queria só fazer uma pergunta. Qual é o papel que tu consideras que o humor negro tenha no humor nacional? Obrigadíssimo. Temos ali já uma pessoa. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Então, quando falámos da questão do medo, eu acho que todos concordamos que perdemos um bocadinho o medo quando conseguimos rir de nós próprios. E que isso quer ser horrível, mas recomeçando. Acho que todos concordamos quando rimos de problemas nossos, esses problemas tornam nós, e portanto isso é bom, e às vezes até ficamos orgulhosos de nós mesmos quando conseguimos rir de coisas que à partida não conseguíamos. A minha questão é que muitas vezes assistimos, e na sociedade portuguesa eu acho que a maior parte das pessoas que se intitulam como humoristas ou comediantes acaba por querer isso. Para mim é um erro, porque acho que não acrescenta tanto valor, que acabam por usar com muitos preconceitos, e há preconceitos que são tolerados por todas as pessoas, e há outros preconceitos que de certa forma lhes causam assim um bocadinho de ansiedade, como quem diz estão a usar com os mais fracos. E portanto, nesta onda de buscar versus comédia, a minha pergunta é: como é que uma pessoa se pode intitular de humorista, ou é só uma pessoa que manda umas graças e manda umas bacuradas e pronto? Ok, obrigadíssimo pela sua intervenção. Vamos passar aqui à última pergunta desta ronda. Olá, Ricardo. Eu vou só começar a avisar que vou ser chato pela vista um bocado pelo contexto mais prático, mas eu queria só dizer que discordo quando o Ricardo disse que um humorista não tem qualquer poder a nível social. Eu acho que tem duas funções muito importantes, com programas como, por exemplo, o que o Ricardo fez do Isso é muito bonito, mas em relação à política que se quer duas coisas. Primeiro, nós olhando para a política nacional, ouvimos os choramos, e como é muito melhor rir, acho que pessoas como o Ricardo ajudam nessa função. E não tem que ao mesmo tempo ajudar por muitas pessoas a pensar que, se calhar de outra forma, não pensariam em assuntos que até são importantes. E o Ricardo falou no próprio Stephen Colbert e no Jon Stewart. E eu queria perguntar até que ponto é que o Ricardo acha que é importante em Portugal nós temos alguém que faça o que eles fazem. Ou seja, porque cá temos pessoas que fazem isso em part-time, digamos, mas se calhar a tempo inteiro também fazia sentido e era produtivo e, de certa forma, uma forma de contribuir para a sociedade e para pessoas a pensar. Ok. Obrigadíssimo. Vamos dar esta ronda por encerrada. Ricardo, passo-te a palavra. Aí está. Muito obrigado pelas perguntas mais uma vez. Posso começar pelo fim, se calhar.
A questão é esta. Eu não sei se disse exatamente que achava que não tinha poder nenhum. Se calhar disse. O que eu digo é o seguinte. Eu acho que a haver é pouco. Repare, eu não sou ingênuo a ponto de dizer que é nulo. Mas há pessoas que acham que é muito tangível esse poder, que é evidente, que eu acho isso inconcebível. Quer dizer, que haja uma pessoa em casa que diga, olha, eu tinha o meu sentido de voto já definido, mas o Ricardo disse uma coisa tão engraçada que agora vai ser CDU. Duvido, tenho muitas dúvidas que isso possa acontecer. Aliás, por exemplo, o Jon Stewart agora saiu do Daily Show e houve uma quantidade de coisas que se escreveram. Eu até comecei a anotar para escrever uma coisa e depois tinha tanta coisa para dizer que eu sou preguiçoso e pensei, que é isto? Mas uma das coisas era essa, estava sempre em cima da mesma questão do poder de Jon Stewart, coisa que ele sempre negou. E acho eu que, bem, porque é uma evidência. O Jon Stewart pegou no programa em 1999, começou a ficar conhecido pela cobertura que fez das eleições de 2000. Em 2004, já a CNN o incluía na lista das 100 pessoas mais poderosas do mundo. O Bill O'Reilly, que é um conservador, disse: sabes o que é trágico? É que tu vais ter um papel decisivo nestas eleições. As pessoas consideravam-no o mais arguto e perspicaz crítico do Bush. Chega às eleições e o Bush ganha. É assim. Toda a gente sabe quem é o Péricles. Quem é que fazia pouco o Péricles? Não sei, faço ideia. Quem era o humorista que fazia pouco o Péricles? Ninguém sabe. E bem, é assim. Daqui a 50 anos, toda a gente vai dizer: quem é o Cavaco? Foi presidente. E o Ricardo? Nunca ouvi falar. É isso. E é assim que deve ser. É mesmo assim. Agora, o meu problema é o seguinte: eu não sou capaz de dizer que o humor tem muito poder, primeiro, porque eu não vejo as manifestações dele. Segundo, porque eu não sou justamente por isso, não sou capaz de o medir. Terceiro, porque eu não sou capaz de prever. Quando houve um referendo, não sei se vocês são repugnantemente jovens, mas houve um referendo aqui há uns anos sobre a despenalização do aborto. E nós fizemos um sketch que satirizava a posição do professor Marcelo. O professor Marcelo fez um vídeo que na altura foi teve uma importância grande porque era basicamente, aliás, chamava-se assim não, ou seja, ele não era pelo não, o que ele dizia era: eu não sou pelo não, eu acho é que esta lei especificamente assim não. E nós fizemos uma coisa a fazer pouco daquilo. E fizemos por uma razão. Foi porque achámos que tinha graça. Foi só essa. Toda a gente sabia que a gente votava sim. Mas eu não fiz aquilo para ganhar o referendo. Seria um idiota se eu achasse que um referendo que teve 3 prós e contras, cada um com 3 horas de duração, campanha eleitoral, artigos nos jornais, blogs, debates, e eu estava em casa e pensava assim: sabes como é que se ganha isto? Dá-me aí uma peruca. E durante 1 minuto e 55 segundos, que era a duração do sketch, durante 1 minuto e 55 segundos eu faço assim: posso fazer, só que era preciso que eu me tivesse numa conta mesmo muito elevada para achar que isso era possível. E a questão é, quando o referendo, quando o sim ganhou no referendo, houve analistas que disseram: isto teve um papel decisivo, isto aqui. Eu acho que eles estavam a dizer aquilo sem nenhum documento. Não há nenhuma... A gente não tem hipótese de dizer: sim, há aqui 50 mil pessoas que até mudaram de opinião. Não há nenhuma prova de que isso tenha acontecido. O que eu quero dizer, eu não sou ingênuo a ponto de dizer não teve influência nenhuma, capaz de ter tido. Mas, primeiro, eu não fiz para ter influência. Segundo, eu não poderia prevê-la. Há um caso francês que eu dou sempre como exemplo, que é: o Jacques Chirac era candidato à presidência da República e estava em último lugar nas sondagens. Último. E então toda a gente abandonou o Jacques Chirac, não foi apoiar candidatos que pudessem mesmo ganhar. Então, naqueles bonecos, chama-se Guignol, era o tipo de contra-informação cá, o boneco do Jacques Chirac nesses programas era uma figura patética, sempre com imensos punhais cavados nas costas. E as pessoas diziam: então, Chirac, está tudo bem? E ele: tenho uma comichinha nas costas. No final, os analistas disseram: aquela representação do Chirac foi fundamental para ele dar a volta
nas sondagens, porque as pessoas se condoeram com aquela figura patética de um homem abandonado por todos. Mas eu tenho muitas dúvidas que os guionistas da série tenham dito: lá, sabes como é que a gente elege o Chirac? Veja-me umas factos, que eu já te digo. Não é possível. Portanto, a questão é, não sou ingênuo a ponto de acreditar que não tem poder nenhum, não acho que tenha muito e, sobretudo, eu não o consigo prever. É claro que pode ter alguma influência, assim como um dia de sol muito bonito pode ter influência, porque as pessoas vão para a praia em vez de irem votar. Mas, e é por isso que eu dou sempre este exemplo, nem o astro-rei, nem eu próprio estamos a tentar fazer política. Estamos só a brilhar muito alto. Bom, agora, mais coisas sobre o lugar do humor negro. Lá está, num certo sentido eu acho que todo o humor é negro, no sentido em que ver pessoas que têm consciência da sua própria extinção, rir-se, é um espetáculo bastante negro. Eu acho que todas as gargalhadas são sobre isso, sobre o facto de a gente ir patinar. Mas sobre o humor negro acho ótimo. Eu acho ótimo porque a minha definição é: se trata de temas delicados e dá vontade de rir, é o humor negro. Se trata de temas delicados e não dá vontade de rir, é só uma pessoa que é desagradável. E, portanto, encorajo todos os que conseguem a primeira. Sobre ainda mais uma coisa, sobre a capacidade de rirmos de nós próprios. Eu acho isso muito importante, sim. E reparem, eu não queria alinhar naquela uma coisa muito que hoje em dia se diz que é: bom, nós temos que ter, normalmente aquelas pessoas que querem, como é que eu descrevi-las? Pessoas que, por exemplo, há uma grande moda segundo a qual rir faz muito bem, mas é apenas o ato mecânico de rir, porque liberta endorfinas e a gente sente-se melhor. Eu não tenho interesse nenhum nisso, nenhum. Aquilo que me interessa nisto é aquilo que eu já disse, que é o facto de reduzir o medo. E isso, eu acho que isso é saudável de uma outra maneira, é filosoficamente saudável, se calhar. Há uma frase muito conhecida, normalmente atribuída ao Mark Twain, mas quer dizer, a internet atribui frases a toda a gente. E a frase é: comédia é igual a tragédia mais tempo. E eu acho que é possível a gente aperfeiçoar essa equação, que é: comédia é igual a tragédia mais distância. Eu acho que isso é melhor. O tempo é uma forma de distância. Eu rio hoje de uma coisa que há 20 anos me aconteceu e da qual não conseguiria rir naquela altura. Mas também há outro tipo de distância, que é a distância que vai entre mim e outra pessoa. E eu rio-me facilmente de uma coisa má que acontece a outra pessoa, mais do que uma coisa que acontece a mim. A definição de comédia do Mel Brooks é: tragédia é eu partir uma unha. Comédia é tu caíres de um poço e morreres. Portanto, essa distância entre mim e o outro também interessa. E a terceira e mais difícil de obter é a distância que há entre mim e mim próprio. Essa é a mais difícil de obter, mas é a mais importante, acho eu. E no prefácio de uma coletânea de peças, há um dramaturgo americano chamado Neil Simon, que conta uma história segundo a qual ele uma vez estava a discutir com a mulher. Ela tem uma discussão muito, muito acalorada com a mulher. E a mulher tirou-lhe uma costeleta congelada ao olho. E ele rasgou o sobrolho. E ele diz que de repente se sentiu a pairar sobre aquela cena. E diz ele que enquanto estava embrenhado naquilo, aquilo era trágico, mas visto desse outro ponto de vista, era cómico. Porque aquilo basicamente eram duas pessoas que gostavam uma da outra, estavam pontualmente muito zangadas uma com a outra, mas estavam até a agredir-se com aquilo que 20 minutos mais tarde iria ser o seu jantar. E, portanto, isso era obviamente cómico visto daquele ponto de vista. Há uma ópera chamada Os Palhaços, em que conta a história de um grupo de saltimbancos que anda a fazer de terra em terra uma coisa, quer dizer, um tema clássico da comédia, que é do marido enganado, não é? E aquelas personagens no palco isso é uma comédia. E de repente na ópera o que acontece é que na vida real daquelas três personagens acontece exatamente a mesma coisa que está a acontecer no palco. O marido passa a ser enganado, o triângulo amoroso do palco passa a ser o triângulo amoroso na vida real daquelas personagens. E aquilo que é uma comédia no palco é uma tragédia na vida. E é essa distância, é esse outro ponto de vista que é importante para a gente conseguir a tal transformar a tragédia em comédia. Sei a propósito nisso, mas ao menos estivemos entretidos e não nos metemos na droga. E eu percebo o que diz sobre então, mas agora qualquer um é humorista.
Uma pessoa diz uma coisa qualquer, mesmo altamente ofensiva, ou até uma piada construída de uma forma canhestra, que eu posso dizer isto não tem graça nenhuma. Por isso não é comédia, no meu entender. E este tipo é humorista por causa disso. E, por exemplo, os preconceitos, a questão dos preconceitos. Mais uma vez eu queria chamar a atenção para aquilo, para o facto da comédia ser um discurso que tem características especiais. Por exemplo, o Louis C.K. Eu vi uma piada do Louis C.K. que é assim, diz ele, pá, eu sou contra a violação. É evidente, eu não sou contra a violação. A não ser, quer dizer, se eu quiser muito comer uma pessoa e ela não quiser que eu a coma, aí sou a favor, não é? Porque é realmente a única maneira. E a gente pode dizer, pá, isso é horrível. Ele está a legitimar a violação. Mas, na verdade, não está. Ninguém acredita quando ouve o Louis C.K. a dizer isto. Que ele, olha, curiosamente, o Louis C.K. é favorável à violação. Não é isso que ele está a dizer. Não é isso que ele está a dizer. Basicamente, a piada até é capaz de ser... A piada é sobre ele. É sobre o facto do raciocínio dele, embora na aparência lógico, respeitando premissas lógicas, produzam um resultado absurdo. Basicamente, a gente ri-se de uma pessoa que não percebe, que aparentemente não percebe que está a ser completamente idiota. No outro dia fui, só para concluir, eu fui a tribunal defender a SIC, que pediu-me que eu fosse lá porque havia um programa de um humorista português que tinha passado num determinado canal sem a bolinha ou a uma determinada hora, era um especial de Natal, era uma coisa bastante agressiva sobre o Natal. E as pessoas da ERC, eu fui ao tribunal e fui à ERC para defender a SIC. Uma das coisas que estava em casa era o seguinte: o senhor da ERC isolava as piadas e perguntava: você acha isto bem? Uma das piadas era a seguinte: eu acho que, dizia o humorista, eu acho que quem deve fazer patinagem no gelo, as crianças não devem fazer patinagem no gelo, a não ser as crianças que sofrem de síndrome de Down, porque assim, se caírem com a cara para o chão, não interessa. E o homem da ERC disse assim: você acha isto bem? E eu disse: isso não está em causa. O que é que eu acho bem, ou se eu acho bem ou não acho bem? A questão é, ele pode ou não pode dizer isso? Eu disse ao homem, e acho que tem razão. Se alguém tivesse dito no jornal da UMA, sem tentar fazer rir ninguém, dissesse: olha, sabe, eu agradeço o convite por estar aqui presente, e eu devo dizer-lhe o seguinte: eu lamento imenso, mas eu acho que as crianças que sofrem de síndrome não são bonitas. Peço muita desculpa, é a minha opinião, nós não estaríamos ali a discutir. Eu não teria sido chamado à ERC se uma pessoa for dar uma opinião, que nós podemos achar o que quisermos da opinião. Este gajo, eu não queria ser amigo desta pessoa, eu acho que ele não tem razão, não tem. Não interessa. Se moralmente isso é lícito, uma pessoa dizer que acha feio, não interessa se é lícito ou não moralmente. O que interessa é ele pode ou não pode. Eu acho que pode. Mas vai ofender. É possível. Muito obrigado. Assim, acabou-se um bocadinho mal, não é? Desculpa. Temos mais questões ou não? Não sei se... Posso-lhe roubar o microfone agora? Claro. Estamos mesmo quase a chegar ao fim, portanto temos espaço para mais duas questões muito rápidas. Este rapaz aqui e depois aquele lá ao fundo. Para também dar assim um espaço para a bancada do fim. Eu vou voltar um bocadinho ao tema, o humor e a democracia, e eu queria perguntar se não acha que as duas coisas estão a misturar um bocadinho demais. Se não há pessoas na Assembleia que se calhar melhor era fazerem carreira de humoristas em vez de políticos ou de ministros, muitas vezes recorrendo a alguns símbolos ou gestos, ou até mesmo chamar nomes às tias de outros membros da Assembleia. E agora com a candidatura de Donald Trump nos Estados Unidos, não acha que as duas coisas estão misturadas demasiado? Ok, obrigadíssimo pela sua intervenção. Vamos passar agora lá para o fundo. Isto é uma pergunta super pessoal. Eu gostava de saber qual é a sua opinião relativamente àquele novo programa de comédia de Porto Canal com o Pedro Rocha. Obrigadíssimo pela sua intervenção. Ricardo, vamos a isso? Obrigado. Os grandes temas, não é? Vamos lá, os grandes temas. Obrigado pela sua questão. Sabe,
a sua questão é uma observação que eu tenho a sensação que em todas as épocas a gente acha que é nova. Isto está a chegar a um ponto em que estamos a levar a sério os humoristas e a achar que os políticos são uma anedota. Esta mesma frase foi dita no início do século XX por um humorista americano chamado Will Rogers, que aliás se candidatou à presidência dos Estados Unidos e o lema da campanha dele era: se for eleito, demite-me. E isso é curioso. Eu acho que com um pouco de atenção somos capazes de ir até à antiguidade clássica e ver as pessoas a dizer tipo, é uma anedota. Sempre. Isso é curioso que seja uma... E isso acontece com muitas coisas que a gente diz, realmente isto está cada vez pior, olha para isto. Isso são coisas que mais ou menos sempre existiram. E eu percebo o seu ponto, porque eu já escrevi sobre isso, aliás, eu manifestei a mesma perplexidade que o meu amigo quando, por exemplo, no Parlamento, o Francisco Louçã disse ao Sócrates: hoje temos aqui um primeiro-ministro mais manso. E o Sócrates disse: manso é a tua tia. E depois, num programa de debate, o Fernando Rosas disse que o Santana Lopes parecia o Salazar a falar. E o Santana Lopes disse: Salazar é a tua tia. E, portanto, claramente as tias dos dirigentes do Bloco de Esquerda estavam... em primeiro lugar, eu lamentei que isso fosse assim, não é? Porque dizer, isso é a tua tia, é um daqueles insultos de... A gente uma vez fez um sketch sobre uma claque de totós. Força, equipa, mas não marquem assim tantos golos. Uma coisa assim. E dizer, manso é a tua tia, é um insulto para totós. Realmente é uma coisa que ele não diz, é a tua mãe, não é? Isso seria muito grave. E também não é assim uma prima muito afastada. Não. É ali um meio termo, uma meia tinta que nem ofende, nem deixa de ofender e se magoa um bocado, não é? Só perturbou-me mais quando, por exemplo, quando o Sócrates disse: manso é a tua tia ao Louçã, porque o Louçã é primo do Vítor Gaspar, e, portanto a tia do Louçã é mãe do Vítor Gaspar. O Sócrates estava a dizer: manso é a mãe do Ministro das Finanças. Isso já é mais grave, não é? E o caso do Trump, eu reparo, de vez em quando há humoristas que se candidatam. Ganhou agora na Guatemala, o Beppe Grillo, do Movimento 5 Estrelas, que também teve um grande resultado, agora menos. O Tiririca foi eleito no Brasil. Aquilo que me perturba mais quando isso acontece é as pessoas dizerem assim: um palhaço eleito. Eu não vejo nenhum problema com a profissão dele. Eu acho que em democracia, um torneiro mecânico, um economista, um palhaço, seja quem for, a profissão de uma pessoa não tem interferência no facto de ela ser eleita para um sítio ou não. As pessoas dizem: um palhaço, parece impossível, mas que os economistas estão a fazer muito bem, os engenheiros são ótimos a liderar o país. E, portanto, o problema não é a profissão, é o facto de eles serem muito maus, são demagogos péssimos. E lá está o Trump, ninguém diz: vejam bem, um empresário, mas é um idiota, trata-se de um idiota. Enfim, é isto. E agora, sobre Pedro Roja, que dizer, é difícil, é uma espécie de... Lá está, a questão é, o Pedro Roja, na verdade, é uma espécie de Donald Trump, só que na Europa, pelo menos lá, em Portugal, é incrível, mas ele nunca teria hipótese nenhuma podia candidatar-se a ser Presidente da República, mas não tinha hipótese nenhuma. E o que é assustador é que o Trump tem hipóteses de ser o nomeado republicano nos Estados Unidos. E eu lamento isso, enquanto humorista, eu lamento que os lunáticos portugueses estejam tão afastados do poder. Porque isso, reparem, para programas como o Jon Stewart, é evidente que isso é ótimo, haver um lunático que está a um passinho de ter o botão vermelho com a falangeta em cima. Ele está a um passo da Casa Branca. Isso é excelente, não é? Do ponto de vista humorístico, do ponto de vista da vida deles é trágico. Mas lá está, o Pedro Roja é muito difícil de inventar aquilo. Eu não sei se toda a gente viu, mas quando ele estava a discutir a questão da adoção por casais do mesmo sexo, e ele disse: repare uma coisa,
A minha mãe, já não está entre nós, não é? Mas eu diria, eu realmente a este propósito perguntaria: oh mãe, tu sabes fazer pênis? Já estou mesmo a vê-la a responder. E é um bocado difícil, acho eu, porque se eu dissesse à minha mãe: mãe, tu sabes fazer pênis? Aquilo que eu estou a vê-la a responder é: um tolo, é do 112. Venha-me buscar este idiota. Isso a minha mãe faria. O Pedro Roja fantasia que a mãe dele diria: oh filho, não sei fazer. E pronto, era isso. Eu fico sempre, eu sou a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, não sei se já debateram isso, e até da adoção. Eu acho que o facto de a gente ver se uma pessoa está ou não apta a criar uma criança não é tanto por aquilo que ela faz no quarto. Eu tenho tios que são heterossexuais e tal, um casal de tios, e eu preferia não ser educado por eles, por muito que o meu tio fizesse com a minha tia aquilo que o Nosso Senhor manda. Portanto, eu fico sempre perplexo, sobretudo com os argumentos. Agora já temos uma casa de debate, eu fico sempre perplexo quando as pessoas dizem que não, porque é contra a natura. Exato, também andar vestido, também é. Andar vestido é contra a natura. Viver em casas com aquecimento central é contra a natura. Os animais vivem de outra maneira. E se é para seguir tudo que os animais fazem, uns comem os bebés. Se a natureza é sábia, vamos seguir tudo. Não é escolher. Não é escolher. De maneira a dizer. Bom, eu tenho imensa pena de terminar esta conversa, mas infelizmente o tempo e a distância não perdoam, não é? Portanto, eu pedia uma última salva de palmas para o Ricardo Araújo Pereira. Um enorme agradecimento à Nova Debate por ter organizado este evento. Obrigadíssimo. E por último, agradecer a vocês todos por terem estado presentes e por terem sido uma magnífica plateia. Obrigado e boa noite.